de uma casinha no interior, coberta de palha, tapada de barro vermelho, sem portas e janelas para 3 continentes do mundo. Depois de quase 25 anos, que os meus olhos já viram, os que os meus ouvidos já ouviram, e o que eu já pude fazer no reino de Deus é simplesmente inacreditável. Quantas e quantas vezes eu já ministrei a palavra de Deus em grandes congressos, aqui no Brasil, em outras partes do mundo, diversas pessoas no continente africano, também em diversos ministérios no continente europeu, e Deus me tirou de um lugar tão simples, tão pequeno, mas desde criança eu sempre soube que Deus tinha alguma coisa especial comigo. Por que eu digo que é especial? Porque é um privilégio poder pregar o Evangelho e dar testemunho de que Jesus Cristo é o Salvador do mundo e que sem Ele não há salvação, não há perdão dos pecados. Uma certa ocasião, e eu já conto essa história, o apóstolo Pedro foi interrogado por diversas lideranças e eles disseram: com que poder, com qual autoridade ou em nome de quem vocês estão testemunhando tão ousadamente, poderosamente? E ele respondeu: saibam todos vocês que em nome de Jesus Cristo, que foi crucificado, é que nós estamos realizando milagres, fazendo maravilhas, pregando o Evangelho, porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus e entre nós os homens, nenhum outro nome foi dado pelo qual devamos ser salvos. Saibam todos os presentes e aqueles que hão de ouvir que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, portanto, o Salvador do mundo. Então eu sentia, desde criança, quando eu me entendi por gente, eu sentia algo especial. Dentro de mim, é como se uma voz dissesse: eu tenho algo grande para você. Eu tenho algo grande para realizar na sua vida. Depois, conversando com a minha mãe e outras pessoas da família, eles me disseram que eu sou um milagre de Deus. Por um fio eu não fui abortado. Por pouca coisa eu não vim a este mundo. Mas eu sei que este fio, esta pequena ação, intervenção, era o plano de Deus, o Eterno, para me trazer a este mundo. A minha mãe, já mãe de 3, o primeiro não tinha vingado, os outros 2 já estavam grandes, e agora veio o 4º filho. E esse 4º filho é aquele que está falando com vocês aqui agora. Uma pessoa cheia de maldade disse para ela: tu não dá conta de criar 2. Você vai dar conta de criar mais um? Aborta esse menino. E minha mãe, sem entendimento, deixou-se levar pelo conselho. Mas ela disse: como eu vou fazer isso? A mulher disse para ela: eu tenho um jeito, porque eu abortei um de 3 meses. De quantos meses você tá? E minha mãe respondeu: de apenas 1. Ah, vai ser fácil. Toma aqui. Deu para ela o bendito do remédio. Mas a minha mãe testemunha que quanto mais ela tomava o remédio, mais eu me fortalecia. De modo que ela desistiu de abortar a criança. Quando eu nasci forte, sorridente. E quantas vezes minha mãe disse, e quando ela chegava na minha rede, que era o meu bercinho de criança, ela estava triste, preocupada, as coisas não iam bem. Mas quando ela chegava ali, eu abria um sorriso de orelha a orelha
e alegrava o dia dela, e ela ficava feliz e realizada e muito satisfeita porque o aborto não tinha dado certo. Enfim, cresci, e quando eu me entendi por gente, eu sentia: Deus tem algo comigo. Fui crescendo. Um dia, depois de grande, eu estava na sala de uma mulher profetisa, e lá Deus falou através dela comigo. E lá ele disse: eu estive com você quando você ainda estava no ventre de tua mãe. E eu já comecei a chorar. Lá eu te fortaleci e te protegi e não deixei que você morresse. Se não fosse por mim, você teria sido abortado. Naquele momento, Deus estava falando comigo e me disse que Ele era a razão de eu estar vivo. Por causa disso, dobrei os meus joelhos, reconheci o Senhor Jesus como meu Salvador, e o Senhor disse: eu te escolhi para pregar a minha palavra. Não te preocupas, eu vou cuidar de você. Eu serei contigo por onde quer que você for. Tão somente vigie para andar uma vida reta diante de mim, para andar em uma vida íntegra diante de mim. Faça o seu melhor, dê o melhor de si. E nestes 25 anos, eu tenho dado o melhor de mim, testemunhando que Jesus Cristo é o Salvador do mundo e pode livrar da morte aqueles que lhe serão fiéis durante toda a sua vida. Passado um tempo, a minha mãe me contou. E quando ela me falou, eu fiquei profundamente tocado com aquela história. Que quando eu já era pequeno e que ela já tinha mais 2, por muitas vezes nós dormimos em uma casa coberta de palha, tapada de um barro vermelho. Porém, as portas e janelas não podiam ser fechadas. Não havia porta, só o portal. Não havia como trancar as janelas, havia só a parte da janela. O chão era batido, mas ali a minha mãe colocava as redes em volta e a dela bem no meio, porque todos dormíamos em redes. Ela ficava bem no meio e passava praticamente a noite em vigia, porque passava várias pessoas, animais, na frente da casa, porque ela ficava estabelecida à beira de um caminho. Mas a minha mãe conta: nunca ninguém entrou na casa para nos fazer o mal. Nunca um animal selvagem entrou ali e levou alguma das crianças. A casa ficava sozinha, afastada de todos. Deus nos protegeu. Todos os filhos da minha mãe cresceram e reconheceram que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Minha mãe serve ao Senhor Jesus até hoje. E muitas dessas informações ela me passou. Hoje já andei em 3 grandes continentes do mundo, viajei em todas as companhias aéreas do Brasil, preguei no maior congresso de missões do mundo, que é os Gideões Missionários da Última Hora. Preguei em grandes e poderosos congressos espalhados por aí, mundo afora. Fui pastor de 11 e 12 igrejas. Fui pastor fundador de um grande campo da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, no campo de Água Branca, no estado do Piauí. Fui pastor de uma regional no estado de Minas Gerais, na cidade de Pirapora. Diversas igrejas em Brasília, no Tocantins, no Goiás, e desde então eu tenho continuamente dito que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Aceite Ele e você verá, Ele vai mudar a sua vida para sempre. Você nunca mais será a mesma pessoa. Será abençoado ou abençoada em tudo quanto você fizer. Deus te abençoe, em nome de Jesus.